Falar de peso para mim é sempre muito difícil, não é um assunto fácil. Eu não passava na roleta do ônibus, às vezes. A obesidade me fez perder muita coisa na minha vida, inclusive alegria. Quando eu olhei aquela foto, eu simplesmente não me reconheci. Com o apoio da Lite, entendendo muito sobre a minha composição corporal, do meu peso, mais a ajuda desses medicamentos, eu já emagreci no total hoje 10,8 kg. Estou extremamente feliz, é um progresso, nunca na minha vida eu tinha perdido com tanta consciência de estar perdendo peso, comendo bem, né? Eu acho que eu vou levar para minha vida inteira, porque é a primeira vez que eu, de fato, estou emagrecendo e não estou sendo emagrecida. Eu comecei a ganhar peso muito novinha, com uns 8, 9 anos eu já era, né, uma criança mais gordinha. E chegando ali aos 22 anos, no que foi o meu maior peso da minha vida, que foi 130 quilos. Lidar com a obesidade é sempre você pensar se o lugar que estão te chamando você vai caber. E aí a gente tem até coisas, por exemplo, no nosso dia a dia que impactam a gente, como, por exemplo, eu não passava na roleta do ônibus às vezes. Eu tinha medo de sentar nas cadeiras brancas quando eu chegava numa festa, porque eu sabia que talvez aquela cadeira não ia aguentar o meu peso. A obesidade me fez perder muita coisa na minha vida, inclusive alegria. E aí eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica. Eu tive uma perda de peso muito expansiva. Eu perdi 65 quilos em 10 meses. Fiquei ali mais ou menos magra com 7 anos, mas aí o detalhe do meu magra, sem quase nenhuma massa muscular, o que me gerou hoje vários problemas de saúde, como artrite reumatoide, fibromialgia, são coisas que eu acabei trazendo dessa perda tão grande de peso em tão pouco tempo, sem de fato ter cuidado nem da alimentação, e nem ter feito nenhum exercício físico. Eu tive mais ou menos, durante 3 anos, mais de 20 internações por falta dessa questão da massa, né? Eu não tinha massa muscular, então eu não tinha força, por exemplo, para subir num beliche, para fazer uma flexão de braço. Eu perdi, além do peso, toda a minha força, né? Como que você resolvia isso? Do jeito que toda pessoa obesa sabe fazer, comendo. Em fevereiro, fui a um evento. E aí, nesse evento, nós tiramos uma foto e ela me mandou essa foto no dia seguinte, falou, nossa, Ká, olha a nossa foto do evento. Quando eu olhei aquela foto, eu simplesmente não me reconheci. E naquele momento, quando eu olhei aquela foto, que eu vi o tamanho que eu tava, foi um momento muito difícil para mim, porque eu falei... Aí eu tava decepcionando a mim mesma, todas as minhas tentativas. Aí eu tava pegando tudo que eu fiz por mim, por ficar magra todo esse tempo e jogando fora. Então foi a virada de chave da minha vida. Quando eu vi aquela foto, eu falei, chega, agora eu realmente quero mudar e eu não quero só fazer mais alguma coisa que dure por um tempo e eu seja emagrecida. Eu quero de fato escolher emagrecer, escolher ter uma vida mais saudável. Por intermédio de uma amiga, eu acabei conhecendo a Lite e eu já tinha resolvido tomar uma medicação para emagrecer mesmo, dessas injetáveis, para que eu conseguisse dar um boost, mas eu sabia naquele momento que a injeção, ela provavelmente iria me emagrecer, mas por quanto tempo? Né? Então eu quis aliar, e aí quando eu descobri o que era a Lite, que é um programa super completo e que aí a gente ia ter nutrição, ia ter uma alimentação toda pensada para você, veio para minha casa uma balança de bioimpedância onde eu posso entender o que é músculo. Então hoje, olha, quando eu treino, eu consigo entender o que é músculo, o que é água, o que é peso de fato. Então isso foi mudando a minha vida. E aí começou a parte das consultas. A Lite tem uma equipe de profissionais fora de série. A minha nutricionista é uma pessoa incrível e ela foi ajustando, adequando exatamente conforme eu fui contando ali a minha rotina para ela. Dentro do plano que eles já tinham ali, né, para mim, ela foi colocando coisas que faziam sentido para mim ter na dieta. E aí com esse medicamento, mais essa assessoria da endócrino, pedindo exames, acompanhando ali, né, a medicação, sendo tão presente na medicação, porque a medicação ela também tem ali os seus contra, né, os seus a sua contraindicação. Então é muito importante que você tenha um médico para te acompanhar, alguém que de fato tenha estudado sobre isso e que possa te levar no caminho para você obter sucesso, né? Senão é exatamente o que eu falei, fica só mais uma coisa ali para a gente fazer e depois com o tempo a gente acaba perdendo. A medicação, ela é muito interessante porque ela é uma coisa libertadora.
A pessoa obesa, ela é muito controlada pela comida. Eu posso falar para vocês que em 45 anos eu nunca me senti no controle dessa situação em relação à alimentação. Quando eu passei a tomar medicação, junto com esse acompanhamento da LEAD, onde você também, né, começa a comer a ponto de não precisar, não sentir fome, aí eu acho que isso também fazia muita diferença para mim, você sente essa sensação, você tem a sensação de liberdade. Eu vejo uma ânsia das pessoas querendo emagrecer rapidamente, e esse, gente, não tem que ser um processo. Tudo que a gente faz demora um tempo para a gente adquirir esse hábito. E emagrecer é uma dessas coisas. Então eu acho que a gente precisa realmente procurar uma equipe multidisciplinar. Claro que a medicação faz parte, ela pode te ajudar muito, mas você só vai conseguir atingir o seu objetivo e ter uma perda de peso que seja contínua, que seja até o final da sua vida, se você de fato mudar. Com o apoio da LEAD, entendendo muito sobre a minha composição corporal, do meu peso, mais a ajuda desses medicamentos. Eu já emagreci no total hoje 10,8 kg. Estou extremamente feliz, é um progresso. Nunca na minha vida eu tinha perdido peso, eu acho, com tanta consciência de estar perdendo peso, comendo bem, né? Então é muito legal, porque ele ensina a montar os pratos quando você vai para um restaurante, porque a nossa vida social e a minha vida social, ela não vai parar. O que tem que mudar sou eu, o que tem que mudar é o meu comportamento perante a comida. E isso, Alice, tem sido fundamental para mim, e eu posso falar que, assim, o que eu aprendi, eu acho que eu vou levar para minha vida inteira, porque é a primeira vez que eu, de fato, estou emagrecendo e não estou sendo emagrecida. A minha relação com a comida, ela tem sido muito mais saudável hoje em dia. Eu, antigamente, quando alguém me chamava para um aniversário, eu nunca pensava, mas quem será que eu vou encontrar? Onde que é esse lugar? Eu já pensava no que ia ter para comer. E hoje esse é o meu último pensamento. Sequer às vezes eu como no aniversário, porque eu já saí, já estou bem alimentada em casa. A minha relação com o meu corpo, com a minha autoestima, poder voltar a usar roupas que eu não conseguia usar há mais de 5 anos. Eu acho que isso é muito válido. E entender que eu quero isso pro resto da vida. Eu quero ter essa energia, essa alegria de volta para o resto da vida. O que mudou também, né, para mim, a atividade física, na verdade, ela foi um bote salva-vidas há 7 anos atrás, com a ajuda também das meninas, das nutris, então, com a proteína adequada para mim, então tudo isso fomenta e me ajuda na parte de treinos hoje, tanto que hoje eu consegui estar com um peso maior de músculos do que de gordura, então eu devo muito isso à LEAD, ao fato de conseguir me pesar todo dia e ter essa noção do meu peso corporal mesmo, né? A balança, ela no começo assusta um pouco, gente, eu não vou mentir. Quando aquela balança chegou e tinha uma dinâmica de eu ter que me pesar todos os dias, isso me preocupava muito, e eu confesso para vocês que no começo eu fiquei muito ansiosa. Tinha um compromisso de mudança de hábitos com aquela balança. Então eu acho que aos poucos essa ansiedade ela foi mudando para comemoração, porque a partir do momento que você entra, você faz direito o que você precisa fazer, que é comer melhor, fazer os seus treinos ali, né, com muito mais energia, porque você está se alimentando melhor, se nutrindo melhor, eu acho que isso vai mudando. E aí você começa a olhar a balança como uma aliada. E o que é muito importante, não são todos os dias de glória. E a gente precisa entender isso. Mas a gente precisa aprender que todo dia faz parte do nosso processo. E eu sei exatamente, no dia que eu não fui bem, eu já começo a partir do dia seguinte. O que mudou principalmente foi a minha energia. Eu acho que eu tô tão feliz de estar cabendo em roupas. Agora é um outro olhar, é um olhar de um corpo que eu sempre desejei estar. Passei uma vida desejando estar nesse corpo, que é um corpo que está em construção. É um corpo que ainda precisa de melhorias e eu tenho certeza que é uma coisa que eu quero construir no futuro para que assim eu possa me manter nesse corpo que eu conquistei em 5 meses, mas que eu espero levar até o fim da minha vida.